Bom dia! Nesse nosso segundo encontro, nós vamos fazer, então, uma conversa sobre um assunto novo. Então, nós começamos hoje com a historinha da hidrostática. Então, veja bem, quando você vai lidar com a hidrostática, você pega lá na página 24, a partir da página 24 do livro didático, né? Então você vai encontrar lá então toda a teoria necessária a esse estudo. Veja bem, quando nós falamos então em hidrostática, nós temos então aqui a combinação de duas palavras. Hidro, né? O hidro, embora seja água, em grego, ele se refere a todos os líquidos. Estática é quando a gente fala então em equilíbrio. Lembra que nós falamos de equilíbrio antes? Não é repouso, é equilíbrio, né? Equilíbrio, não necessariamente em repouso. Ora, e nós vamos estudar então todas as relações ditas dos líquidos e os corpos que estão nele mergulhados. Primeira coisa que nós temos que lidar é com o conceito de pressão. Esse conceito de pressão, ele se aplica não somente aos líquidos, mas se aplica a todos os corpos em qualquer situação, seja um corpo no estado líquido, seja um corpo no estado gasoso, ou seja um corpo no estado sólido. Então, o conceito de pressão é aplicado em todas as situações. Ora, e como é que a gente lida com isso? Ora, a pressão é uma relação. Lembra a relação? Relação é uma divisão, né? Então, entre a força e a área. Cabe ressaltar que essa força aqui, na imensa maioria das vezes, é representada pela força peso. A pressão hidrostática, ela vai, então, ser o quê? Vai ser a pressão exercida pelo líquido na superfície de um corpo mergulhado nesse líquido. Então, é dessa forma que nós lidamos com a pressão hidrostática. Ora, veja bem, a pressão hidrostática, então, ela é perpendicular, 90 graus, né? Lembra disso? Com a superfície do líquido. Então, está aqui a forma matemática de nós lidarmos com isso. Pressão, importante, é que você vai lidar com a pressão simbolizado pela letra P minúsculo, para não confundir peso, identificado com o P maiúsculo. Então, relação entre quê? Relação entre a força, e essa força muitas vezes representada pela força peso, e a área. Veja bem, essa força, ela pode ser aplicada, então, aonde? Quando ela é aplicada num corpo rígido, todos os pontos desse corpo, eles vão sofrer a ação dessa pressão. Quando nós lidamos com o líquido, nós temos que pensar isso da mesma forma, né? Então, qualquer acréscimo de pressão, ele se distribui igualmente em todos os pontos do líquido. Veja bem, quando nós temos então um fluido, o fluido ele tem uma característica importante, que é o escoamento. O escoamento ou a fluidez, né? Então, característica do líquido é justamente essa, então, a fluidez. Ora, quando nós colocamos, então, essa pressão, nós vamos perceber o seguinte, que a pressão, ela depende única e exclusivamente da profundidade. Perceba aqui, ó, pontos colocados próximos à superfície
sujeitos à pressão atmosférica, eles têm uma força de escoamento menor do que aquele que está situado com uma profundidade maior. Profundidade maior significa que ele está mais longe da superfície, né? Mais longe da superfície. Então, além da pressão atmosférica, nós temos toda essa coluna de líquido atuando, então, sobre esse ponto. Ora, a pressão atmosférica, o que significa a pressão atmosférica? Ora, a pressão atmosférica é a aplicação, então, do peso da atmosfera aplicada na superfície desse corpo. Então, isso vem a ser, então, a dita da pressão atmosférica. Ora, a pressão atmosférica, ela foi, então, determinada pelo Torricelli, com o experimento de Torricelli. Como é que foi esse experimento de Torricelli? Então, o Torricelli, ele pegou um tubo de mais ou menos 1 metro de comprimento, encheu esse tubo de mercúrio, mergulhou emborcado em um recipiente, também com mercúrio, e o que acontece aqui? Ora, nós percebemos, então, aqui na extremidade, formou-se, então, aqui um vácuo. Esse vácuo, então, ele é a ausência de pressão. Ora, veja bem, nós percebemos aqui do lado de fora, né? Do lado de fora, a pressão, a única pressão que tem aqui é a pressão atmosférica. Olhando para o lado de dentro, nós vamos perceber que aqui a única pressão exercida é a pressão dessa coluna de mercúrio, né? E o Torricelli percebeu então que essa coluna de mercúrio, ela se estabilizava a uma altura de 76 centímetros. Então, essa estabilização a 76 centímetros de mercúrio, ela vem então determinar o valor da pressão atmosférica. Então, nós temos aqui, ó, 13.600 kg por metro cúbico, isso é a densidade do mercúrio. 9,8 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração da gravidade. E 0,76 metros, ou 76 centímetros, aqui nós vamos metro por uma questão de uniformidade nas unidades, e obtemos então o quê? Nós obtemos o valor da pressão atmosférica de 1,02 vezes 10 na quinta Pascal. Na imensa maioria das vezes, nós utilizamos apenas 10 na quinta, né? Aqui, fazendo então esse arredondamento aqui, ó, 1 vezes 10 na quinta, que vai dar o 10 na quinta Pascal. O Pascal, então, ele repetiu essa experiência do Torricelli, né? E ele descobriu uma outra historinha, que esse valor, ele só era válido ao nível do mar. À medida que a gente se afasta da superfície da Terra, essa pressão atmosférica vai diminuindo. Por quê? A coluna de ar, ela vai se tornando, então, cada vez menor. Então, veja bem, nós dizemos, então, que a pressão absoluta, o que significa pressão absoluta? A pressão absoluta é a pressão total, ou seja, é a pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna de líquido. Então, isso nós dizemos, então, que é a dita cuja da pressão absoluta. Tá lá? Ora, vocês, então, podem exercitar aquilo que nós conversamos agora, aonde? Vocês têm, então, lá, no Delta, foi postado para vocês uma pré-aula com o mesmo título, hidrostática. Então, dê uma consultada no Delta lá a respeito, então, dessa pré-aula da hidrostática. E no livro didático
né? Vocês vão ver, então, os exercícios que constam aonde? Na página 26, do exercício 1 ao 6, e na página 29, do exercício 1 ao exercício 5. Tá lá? Acabou, pessoal.